Existe um lugar no Brasil onde o sonho americano veio morrer de frio. Não foi assassinado por balas, nem por falência, mas por uma canetada molhada em água benta. O Palácio Quitandinha surge da neblina de Petrópolis como um bolo de casamento gigante que ninguém teve coragem de cortar. Sua cúpula, a segunda maior do mundo quando foi erguida, perdendo apenas para a Basílica de São Pedro, parece uma piada cósmica, um Vaticano do pecado, construído para abrigar não santos, mas apostadores, amantes e fugitivos da realidade. Hoje, o silêncio que habita seus corredores é tão pesado quanto o mármore que reveste suas paredes. 80 mil metros quadrados de grandeza transformados em condomínio residencial, onde aposentados caminham sobre o fantasma de uma época em que este lugar foi o centro gravitacional da América Latina. As janelas enormes que um dia refletiram os holofotes de Hollywood agora enquadram apenas a solidão da montanha. Este não é um documentário sobre arquitetura, é a autópsia de uma ambição. É a história de como o Brasil mata seus visionários não com violência, mas com burocracia. E tudo começa com um homem que acreditou que poderia desafiar a geografia, a moral e o destino ao mesmo tempo. Joaquim Rolla não era um homem. Era uma força da natureza disfarçada de empresário. Nascido em 1895, numa família de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil sem nada além de coragem e fome, Rolla aprendeu cedo que neste país você não sobe na vida pedindo licença. Você conquista, você toma, você constrói. Nos anos 1920, quando ainda era um jovem empreendedor, ele abriu seu primeiro negócio, uma casa de jogos clandestina no centro do Rio de Janeiro. Não era nada sofisticado. Apenas algumas mesas de pôquer, uma roleta improvisada, bebida barata e a promessa de que a polícia estava sendo paga para olhar para o outro lado. Mas Rolla tinha algo que a maioria dos homens não tem: visão periférica para oportunidades. Ele percebeu que o jogo no Brasil não era apenas tolerado, era desejado. A elite brasileira, entediada com suas vidas de aparências e hipocrisia, queria um lugar onde pudesse ser honesta sobre sua ganância. E Rolla deu a eles esse lugar. Nos anos 1930, ele já era dono de vários cassinos no Rio, mas o grande salto veio em 1933, quando ele assumiu o controle do Cassino da Urca. Aquele não era apenas um cassino, era o cassino, o templo da jogatina carioca, onde a elite brasileira queimava fortunas, enquanto Carmen Miranda ensaiava seus números no palco. Políticos, empresários, artistas, cafetões, todos se misturavam ali numa democracia temporária criada pela adrenalina da aposta. Rolla transformou o Cassino da Urca num império, mas ele tinha um problema: era viciado em impossibilidades. O Cassino da Urca era lucrativo, mas Rolla não queria apenas dinheiro, queria imortalidade. Queria construir algo tão grandioso que seu nome fosse lembrado por séculos. E foi assim que, em 1940, ele teve a ideia mais insana de sua vida: construir um hotel-cassino na Serra de Petrópolis que seria maior, mais luxuoso e mais impossível que qualquer coisa já vista na América Latina. Seus sócios acharam que ele tinha enlouquecido. Petrópolis, a cidade imperial, fria, chuvosa, a 68 quilômetros do Rio. Quem iria até lá para jogar? Rolla respondeu com uma frase que se tornaria sua marca registrada: eles virão porque eu vou construir algo que eles não podem ignorar. E ele estava certo. Mas antes de entendermos o sucesso, precisamos entender a loucura da construção. Porque o Quitandinha não foi apenas construído, foi arrancado da montanha com sangue, suor e uma teimosia que beirava o suicídio financeiro. A construção do Quitandinha começou em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Pense nisso. Enquanto a Europa se esfacelava sob bombas nazistas, enquanto o mundo racionava comida e metal,
Joaquim Rolla importava mármore italiano, cristais tchecos e madeiras raras da Ásia. Ele não estava apenas construindo um hotel-cassino. Estava erguendo um monumento à ideia de que o Brasil poderia ser sofisticado, perigoso e irresistível ao mesmo tempo. A arquitetura era normanda, aquele estilo de castelo francês com telhados pontiagudos e torres que parecem saídas de um conto de fadas sombrio. Mas havia algo profundamente brasileiro na megalomania do projeto. Rolla contratou o arquiteto italiano Luigi Fossati, que tinha trabalhado em palácios europeus e sabia como criar espaços que intimidavam e seduziam ao mesmo tempo. Fossati olhou para o terreno, uma área pantanosa e irregular, cercada por montanhas, e disse que era impossível. Rolla respondeu: "Então, torne possível." E Fossati tornou. Primeiro, foi necessário drenar o pântano e criar um lago artificial. Mas não qualquer lago. Rolla exigiu que o lago tivesse o formato exato do mapa do Brasil, porque subtileza nunca foi o forte de quem constrói impérios. Foram necessários meses de escavação, toneladas de concreto para impermeabilizar o fundo, sistemas hidráulicos complexos para manter o nível da água. E então veio a parte mais insana. Rolla mandou importar areia de Copacabana, toneladas dela, para criar uma praia artificial ao redor do lago, uma praia na montanha, a 1000 metros de altitude. Como se a geografia fosse apenas uma sugestão que homens ricos pudessem ignorar. Mas a praia era apenas o começo. O prédio principal teria 440 quartos, todos suítes, todos com banheiros privativos revestidos de mármore. Em 1941, no Brasil, ter banheiro privativo era luxo. Ter banheiro de mármore era obscenidade. Rolla importou 4.000 toneladas de mármore da Itália, mesmo com a guerra, tornando o transporte marítimo um jogo de roleta russa com submarinos alemães. Cada bloco de mármore que chegava ao porto do Rio era uma vitória contra a lógica. Depois, precisava ser transportado até Petrópolis por estradas precárias, subindo a serra em caminhões que quebravam a cada curva. Dezenas de trabalhadores morreram durante a construção. Não há números oficiais, porque na época a vida de operário não era contabilizada em relatórios. Mas os moradores antigos de Petrópolis ainda contam histórias de corpos sendo retirados do canteiro de obras, de acidentes com guindastes, de homens que caíam dos andaimes e eram substituídos no dia seguinte como se nunca tivessem existido. O Quitandinha foi construído sobre ossos, e talvez isso explique por que o lugar sempre teve uma aura de tragédia, mesmo nos dias de glória. A cúpula foi o maior desafio técnico. Com 50 metros de diâmetro, ela precisava ser autossustentável, sem colunas internas que atrapalhassem a visão do salão principal. Fossati desenhou uma estrutura de ferro e concreto armado que era, na época, uma das mais avançadas do mundo. A cúpula levou 2 anos para ser concluída. Quando finalmente foi inaugurada, em 1944, ela era a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. A ironia não passou despercebida. O maior domo do pecado ficando atrás apenas do maior domo da fé. Rolla adorava ironias. Ele mandou instalar no topo da cúpula um vitral gigante que durante o dia banhava o salão principal com uma luz dourada, quase divina. À noite, holofotes externos iluminavam a cúpula de forma que ela brilhava como uma lua artificial sobre Petrópolis. Era visível de quilômetros de distância, um farol para pecadores. Enquanto a estrutura subia, Rolla cuidava pessoalmente de cada detalhe interno. Ele viajou para a Europa 3 vezes durante a guerra, arriscando a própria vida em navios que podiam ser torpedeados a qualquer momento, para comprar lustres de cristal tcheco, móveis franceses, tapeçarias persas, prataria inglesa. Ele queria que cada centímetro do Quitandinha gritasse luxo.
O saguão principal tinha pé direito de 3 andares, piso de mármore Carrara tão polido que refletia as faces dos visitantes como um espelho líquido. As escadarias eram de mármore rosa, importado de Portugal, com corrimãos de bronze fundido. Havia 17 elevadores. Um número absurdo para a época, todos revestidos internamente com madeira de mogno e espelhos bisotados. Os corredores tinham 4 metros de largura, porque Rolla queria que as pessoas pudessem caminhar lado a lado sem se tocarem, mantendo a ilusão de privacidade mesmo em meio à multidão. Cada suíte tinha pelo menos 60 metros quadrados. Os banheiros eram maiores que quartos de hotéis comuns, com banheiras de mármore, torneiras banhadas a ouro, espelhos que cobriam paredes inteiras. Rolla contratou decoradores franceses para escolher as cores das paredes, os tecidos das cortinas, os padrões dos tapetes. Tudo precisava ser perfeito. Tudo precisava ser inesquecível. Mas o verdadeiro orgulho de Rolla era o teatro. Ele mandou construir um teatro com 700 lugares, palco mecanizado, o primeiro da América Latina, onde cenários inteiros podiam subir e descer em questão de minutos. O sistema hidráulico que movia o palco era tão complexo que Rolla precisou trazer engenheiros alemães para instalá-lo. O teatro tinha acústica perfeita, desenhada por um especialista austríaco que tinha trabalhado na Ópera de Viena. As cadeiras eram de veludo vermelho, com detalhes em ouro. O teto era decorado com afrescos pintados à mão por artistas italianos, representando cenas mitológicas, deuses gregos jogando dados, decidindo o destino dos mortais. Mais ironia. Rolla adorava mitologia porque via a si mesmo como um deus menor, criando mundos e destruindo destinos com suas decisões. E talvez ele estivesse certo, porque quando o Quitandinha finalmente abriu, em 15 de agosto de 1944, ele não inaugurou apenas um hotel. Inaugurou uma nova era. 15 de agosto de 1944, o dia em que Petrópolis se tornou o centro do universo. A inauguração do Quitandinha foi o evento social mais importante da década no Brasil. Rolla convidou 2.000 pessoas, políticos, empresários, artistas, aristocratas, jornalistas, todos vieram. Getúlio Vargas, o ditador que governava o Brasil desde 1930, chegou em comitiva presidencial. Ele não era apenas um convidado, era um investidor silencioso, porque no Brasil dos anos 1940, nada funcionava sem a bênção do Estado. E Vargas tinha aprendido que era melhor ter homens como Rolla por perto, gerando empregos e impostos, do que transformá-los em inimigos. A elite carioca subiu a serra em comboios de Cadillacs, Packards e Rolls-Royces. A elite paulista fretou um trem especial. Havia até representantes de famílias reais europeias, exiladas pela guerra, que viram no Quitandinha um último refúgio de civilização num mundo que desmoronava. A festa de inauguração durou 3 dias. 3 dias de champanhe francês, caviar russo, orquestras tocando sem parar, shows de Carmen Miranda, apresentações de mágicos internacionais e, claro, as mesas de jogo funcionando 24 horas por dia. Rolla circulava pelos salões como um imperador, cumprimentando cada convidado pessoalmente, certificando-se de que todos estavam impressionados. E estavam. Porque o Quitandinha não era apenas impressionante, era impossível. Era a prova de que o Brasil podia competir com qualquer lugar do mundo. Era a prova de que um filho de imigrantes italianos podia construir um palácio que rivalizava com os castelos da Europa. Mas o coração pulsante do Quitandinha não era o luxo, era o cassino. 3 salões interligados, cada um com decoração temática diferente. O salão mourisco, com azulejos portugueses e arcos em estilo árabe. O salão francês, com espelhos dourados e candelabros de cristal. E o salão principal, sob a cúpula gigante, onde ficavam as mesas de roleta francesa e baccará.
Havia 40 mesas de jogo, operadas por 120 croupiers treinados em Monte Carlo. Rolla tinha mandado buscar os melhores profissionais da Europa, oferecendo salários 3 vezes maiores que o normal. Ele sabia que num cassino, a confiança é tudo. Os jogadores precisavam acreditar que o jogo era limpo, que as chances eram reais, que a casa vencia apenas pela matemática, não pela trapaça. E por isso, Rolla implementou regras rígidas. Qualquer croupier pego trapaceando era demitido na hora e nunca mais trabalhava em cassino nenhum. Qualquer jogador pego marcando cartas era expulso e tinha seu nome circulado entre todos os cassinos do país. O Quitandinha tinha reputação a zelar, e durante 2 anos essa reputação foi impecável. O som do cassino era hipnótico. O tilintar das fichas de marfim, o girar suave da roleta, o embaralhar rápido das cartas, o murmúrio baixo de apostadores calculando probabilidades impossíveis. O ar cheirava a charutos cubanos, perfume francês Chanel no 5 e desespero disfarçado de confiança. Porque num cassino todo mundo mente. O homem que acabou de perder o equivalente a uma casa finge que foi apenas um aquecimento. A mulher que ganhou uma fortuna finge que não precisa do dinheiro. O croupier finge que não está julgando ninguém. E Joaquim Rolla, observando tudo de um camarote privativo no 2º andar, finge que aquilo é apenas negócio, quando na verdade é arte. A arte de transformar ganância em arquitetura. A arte de fazer pessoas ricas se sentirem ainda mais ricas enquanto ficam mais pobres. A arte de vender a ilusão de controle num universo regido pelo acaso. Nos 2 anos seguintes, o Quitandinha se tornou o lugar mais improvável e fascinante da América do Sul. Walt Disney apareceu em 1945 durante uma viagem de boa vontade patrocinada pelo governo americano para fortalecer laços com a América Latina durante a guerra. Ele estava pesquisando arquitetura e cultura para futuros projetos. Quando viu o Quitandinha, ficou 2 horas em silêncio, apenas observando, desenhando em seu caderno. Depois, disse a Rolla: "Você construiu um castelo da Disney antes de eu ter a ideia." Era o maior elogio que Rolla poderia receber. Greta Garbo, a deusa sueca que queria ficar sozinha, aceitou ficar menos sozinha em Petrópolis porque o Quitandinha oferecia algo que Hollywood não conseguia: discrição absoluta. Ela ficou hospedada por 3 semanas numa suíte do último andar, com vista para as montanhas, e só descia à noite quando o cassino estava cheio e ninguém prestava atenção em mais uma mulher bonita. Ela jogava bacará com a concentração de um general planejando uma guerra e, segundo testemunhas, nunca sorriu, nem quando ganhava. Carmen Miranda era o oposto. Ela voltava ao Quitandinha constantemente, não como artista contratada, mas como jogadora compulsiva. Ela tinha uma relação destrutiva com o jogo, ganhava fortunas em Hollywood e perdia tudo nas mesas de roleta de Petrópolis. Havia noites em que ela perdia o equivalente a $50 mil, uma fortuna na época, e ria pedindo mais champanhe, dizendo que dinheiro era feito para circular. Mas quem a conhecia de perto sabia que aquilo era desespero. Carmen estava presa entre 2 mundos. Era brasileira demais para Hollywood e americana demais para o Brasil. O Quitandinha era o único lugar onde ela podia ser ninguém. Apenas mais uma apostadora perdendo dinheiro. E talvez houvesse conforto nisso. Reis exilados pela guerra encontraram no Quitandinha um último refúgio de dignidade. O rei Carol II da Romênia, que tinha abdicado em 1940 e fugido com sua amante, passou 6 meses hospedado no Quitandinha, ocupando uma suíte inteira que Rolla transformou em mini palácio, com móveis trazidos especialmente da Europa.
Carol jogava pôquer todas as noites com outros aristocratas exilados, e eles fingiam que ainda tinham coroas, que ainda tinham países, que a guerra um dia terminaria e eles voltariam para casa. Mas todos sabiam que era mentira. O Quitandinha era o fim da linha. Era onde impérios vinham morrer com dignidade. Getúlio Vargas frequentava o Quitandinha como quem frequenta a igreja, em busca de absolvição temporária. Ele nunca jogava. Era esperto demais para isso. Mas gostava de observar. Gostava de ver a elite brasileira se destruindo voluntariamente, perdendo fortunas que poderiam alimentar cidades inteiras. Isso confirmava sua visão de mundo. Os ricos eram irresponsáveis e, por isso, precisavam de um Estado forte para controlá-los. Mas Vargas era hipócrita. Ele condenava o jogo publicamente, mas aceitava os impostos que os cassinos geravam. Ele criticava a frivolidade da elite, mas jantava no Quitandinha toda vez que subia a serra. E quando foi deposto, em 1945, uma das primeiras coisas que fez foi voltar ao Quitandinha, não como presidente, mas como cidadão comum. E Rola, que entendia de poder, o recebeu como rei. Mas toda bolha é feita para estourar. E a bolha do Quitandinha estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Porque no Brasil, o maior risco nunca vem do mercado, vem do Estado. Vem de uma canetada assinada por um homem que você nunca conheceu, influenciado por uma mulher que você nunca viu, baseada em uma moral que ninguém realmente segue. 1946, o ano em que a moral venceu o dinheiro, ou pelo menos fingiu vencer. Gaspar Dutra assumiu a presidência do Brasil em janeiro, depois que Vargas foi deposto por um golpe militar. Dutra era general, austero, avesso a excessos. Ele tinha lutado na Itália durante a Segunda Guerra, comandando a Força Expedicionária Brasileira. Tinha visto homens morrerem na lama, tinha visto cidades destruídas, tinha visto o que a guerra fazia com a humanidade. E voltou ao Brasil convencido de que o país precisava de ordem, disciplina e moralidade. Ele via os cassinos como símbolos de decadência, via o jogo como doença social. E estava determinado a extirpar essa doença, não importava o custo. Mas o verdadeiro poder por trás do trono era sua esposa, Carmela Dutra, carinhosamente chamada de Dona Santinha. E Santinha era uma católica fervorosa, do tipo que via o demônio em tudo que brilhasse demais. Ela tinha uma rotina rígida, acordava às 5 da manhã para rezar o terço, ia à missa todos os dias, visitava orfanatos e hospitais todas as tardes. Era uma mulher genuinamente piedosa, mas piedade, quando transformada em política pública, vira tirania. Para Santinha, os cassinos não eram apenas imorais, eram portais para o inferno. Ela acreditava sinceramente que cada ficha de roleta era um pacto com o diabo, que cada carta de baralho era uma afronta a Deus. E ela sussurrava no ouvido do marido todas as noites: Gaspar, enquanto houver jogo no Brasil, Deus não vai nos perdoar. Você lutou na guerra para salvar a civilização cristã, agora precisa salvar a alma do Brasil. E Dutra, que talvez temesse mais a esposa que Deus, decidiu agir. Ele consultou seus ministros, consultou a Igreja Católica, consultou grupos moralistas, mas não consultou os donos de cassinos, nem os trabalhadores, nem os economistas. Em 30 de abril de 1946, ele assinou o Decreto-Lei 9.215. 9 palavras que destruíram um império. Ficam proibidos em todo o território nacional os jogos de azar. Não houve debate público. Não houve período de transição. Não houve indenização. Foi uma guilhotina jurídica. De um dia para o outro, todos os cassinos do Brasil, e havia mais de 70 apenas no Rio de Janeiro, se tornaram ilegais. As roletas pararam de girar. As cartas foram guardadas. As fichas viraram lembranças inúteis. E o Quitandinha, que tinha custado o equivalente a 200 milhões de dólares em valores atuais, perdeu sua razão de existir.
Imagine acordar um dia e descobrir que o coração foi arrancado do seu corpo, mas você ainda está vivo. Foi isso que aconteceu com o Palácio Quitandinha. Joaquim Rolla recebeu a notícia por telefone às 6 da manhã. Ele estava em sua suíte no Quitandinha quando um assessor bateu na porta, pálido, segurando um jornal. Rolla leu o decreto 3 vezes em silêncio. Depois, segundo testemunhas, ele simplesmente disse: acabou. Não gritou, não chorou, não quebrou nada. Apenas acendeu um cigarro, caminhou até a janela, olhou para o lago em formato de Brasil e ficou ali por 2 horas fumando em silêncio. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz estava firme. Vamos tentar salvar o que pudermos. E ele tentou. Deus sabe que ele tentou. Rolla transformou o Quitandinha em hotel de luxo puro, sem o cassino. Ele investiu em marketing, contratou chefes franceses, trouxe bandas internacionais, ofereceu pacotes promocionais. Mas a matemática era cruel e implacável. O cassino gerava 80% da receita. Os quartos, restaurantes e shows eram apenas a decoração. Sem o jogo, o Quitandinha era um elefante branco, lindo, imponente e financeiramente insustentável. Os custos de manutenção eram astronômicos. Aquecimento da piscina térmica consumia toneladas de lenha por mês. Salários de 800 funcionários, importação de alimentos finos, manutenção dos jardins que pareciam Versalhes e exigiam 40 jardineiros trabalhando em tempo integral. Tudo isso precisava ser pago, mas os hóspedes não vinham mais. Por que viriam? Petrópolis era fria, chuvosa, distante. As pessoas iam ao Quitandinha pelo cassino, não pela vista. Sem a adrenalina da roleta, o lugar era apenas um hotel caro demais numa cidade que não tinha praia, não tinha vida noturna, não tinha nada além de neblina e nostalgia imperial. Os números eram devastadores. Nos 2 primeiros anos de funcionamento como cassino, o Quitandinha teve taxa de ocupação média de 95%. Nos 2 primeiros anos sem o cassino, a ocupação caiu para 30%. Rolla segurou as pontas por 3 anos, sangrando dinheiro, vendendo móveis, demitindo funcionários em ondas sucessivas. Ele hipotecou propriedades pessoais, vendeu sua coleção de arte, pediu empréstimos a bancos que cobravam juros abusivos porque sabiam que ele estava desesperado. Mas era como tentar segurar água com as mãos. Cada mês que passava, o buraco financeiro ficava maior. Em 1950, Rolla desistiu. Vendeu o Quitandinha para um grupo de investidores por uma fração do que tinha investido. E então, simplesmente desapareceu da vida pública. O homem que tinha construído o maior cassino da América Latina passou os últimos 17 anos de sua vida em relativo anonimato, morando num apartamento modesto em Copacabana, evitando entrevistas, recusando convites para eventos. Ele morreu em 1967, aos 72 anos, de infarto, sozinho, amargo, derrotado. A decadência de um palácio não é rápida, é uma agonia lenta, quase elegante. O Quitandinha mudou de dono 6 vezes entre 1950 e 1970. Cada novo proprietário chegava com planos grandiosos de revitalização. E cada um faliu, porque o problema não era gestão, era estrutural. O Quitandinha foi projetado para ser um cassino e, sem o cassino, ele não fazia sentido econômico. Nos anos 1960, o lugar virou refúgio de hippies e artistas que ocupavam os salões vazios para fazer happenings, fumar maconha onde antes se fumavam charutos de $1.000, pintar grafites nas paredes de mármore. A polícia fazia batidas ocasionais, mas no fundo ninguém se importava. O Quitandinha tinha se tornado irrelevante. Nos anos 1970, parte do prédio foi transformada em condomínio residencial, uma solução desesperada para gerar alguma receita. Apartamentos foram criados dentro das antigas suítes.
Famílias comuns passaram a morar onde reis haviam dormido. Mas a manutenção de um monstro arquitetônico como aquele era impagável. As taxas de condomínio eram tão altas que muitos moradores simplesmente abandonavam os apartamentos e fugiam. O Quitandinha se tornou um paradoxo, um endereço de prestígio que ninguém conseguia pagar. As infiltrações começaram nos anos 1980. O teto da cúpula, que não recebia manutenção adequada há décadas, começou a vazar. A água da chuva escorria pelas paredes, manchando os afrescos, apodrecendo as madeiras nobres, corroendo o mármore. Os lustres de cristal foram desmontados e vendidos em leilões para pagar dívidas do condomínio. A piscina térmica secou e rachou, transformando-se num buraco de concreto cheio de lixo e ratos. O lago artificial, que um dia teve formato de Brasil e era alimentado por um sistema hidráulico complexo, virou um espelho verde de lodo e abandono. A areia de Copacabana que Rola tinha importado foi levada pelas chuvas, misturando-se à lama da montanha. A neblina de Petrópolis, que antes era cenográfica, agora era apenas úmida e inclemente, corroendo tudo lentamente, transformando o palácio num fantasma de si mesmo. Hoje, o Palácio Quitandinha é um zumbi. Ele está vivo, mas não está. Parte do prédio, talvez 30%, foi restaurada nos anos 2000 e funciona como centro de eventos. Casamentos, formaturas, convenções corporativas. As pessoas tiram fotos na escadaria de mármore, posam na frente do lago, fazem selfies sob a cúpula, mas ninguém sente o que aquele lugar foi, ninguém ouve o eco das fichas, ninguém vê os fantasmas de Greta Garbo descendo as escadas de vestido longo, ou Walt Disney desenhando num guardanapo enquanto observa a arquitetura, ou Carmen Miranda rindo enquanto perde uma fortuna na roleta. O Quitandinha virou cartão postal, e cartões postais são mentiras bonitas. A verdade está nos corredores que turistas não visitam, nos porões úmidos, onde o mofo desenha mapas de países que não existem, nas janelas quebradas dos andares superiores, onde pombos fazem ninhos em cima de restos de papel de parede francês. Nos apartamentos do condomínio, onde moradores idosos vivem sozinhos em suítes maiores que suas vidas, pagando fortunas para manter de pé um sonho que não é mais deles. Há relatos de moradores que passam meses sem sair de casa, caminhando pelos corredores vazios como fantasmas, conversando com as paredes, ouvindo ecos de uma festa que terminou há 70 anos. Mas vamos falar do que realmente importa: a textura da tragédia. Porque o Quitandinha não é apenas uma história de ascensão e queda, é um estudo de caso sobre o Brasil, sobre como este país trata a ambição. Joaquim Rola cometeu um erro fatal. Ele acreditou na estabilidade, investiu bilhões em valores atuais, numa aposta de que as regras do jogo não mudariam. Mas no Brasil, as regras sempre mudam. Não por evolução, mas por canetada. Um presidente acorda de mau humor, uma primeira-dama reza um rosário e pronto. Uma indústria inteira é destruída. Não houve indenização, não houve período de transição, não houve nada além de uma lei seca e moralista que ignorou completamente o impacto econômico. Mais de 60 mil pessoas perderam empregos diretos quando os cassinos fecharam. Investidores perderam fortunas e o Brasil perdeu uma indústria que gerava impostos, empregos e turismo. Tudo em nome da moral e dos bons costumes, mas a moral é seletiva. O jogo do bicho, que sempre foi ilegal, continuou operando abertamente em cada esquina do Rio de Janeiro. As apostas clandestinas explodiram. Os bicheiros se tornaram mais poderosos que empresários legais, financiando escolas de samba, controlando territórios, comprando políticos. A corrupção política, que sempre foi o verdadeiro cassino do Brasil, seguiu intocada, crescendo, metastizando. O que mudou, de fato,
Apenas que o dinheiro parou de circular legalmente e passou a circular nas sombras. O Decreto-Lei 9.215 não acabou com o jogo. Apenas acabou com o jogo chique. As classes altas continuaram apostando em cavalos, em cartas, em qualquer coisa. Mas agora faziam isso em clubes privados, longe dos olhos da lei. O que Dutra e Santinha realmente fizeram foi criminalizar o prazer público e institucionalizar o prazer privado. O Quitandinha morreu porque era visível demais, porque seu luxo era escancarado, porque Joaquim Rola teve a audácia de construir um templo ao prazer e colocá-lo na cidade imperial, a poucos quilômetros de onde a família real brasileira costumava passar o verão. Era uma afronta geográfica, uma blasfêmia arquitetônica. E o Brasil, que sempre teve uma relação esquizofrênica com o sucesso, não perdoou. Nós somos um país que celebra o malandro, mas pune o empresário, que admira o jeitinho, mas condena a ambição explícita, que aplaude quem rouba discretamente, mas crucifica quem ganha dinheiro de forma visível. Rola não foi discreto, não escondeu sua fortuna, não pediu desculpas por ser bem-sucedido, não distribuiu propinas suficientes e, por isso, foi esmagado. Não por incompetência, não por má gestão, mas porque ousou demais num país que pune a ousadia. Caminhar pelo Quitandinha hoje é como visitar Pompeia. Você vê a grandeza congelada no tempo, mas sabe que foi uma catástrofe que a preservou. As paredes ainda têm 3 metros de espessura, construídas para durar séculos. Os tetos ainda têm afrescos pintados à mão por artistas italianos que Rola trouxe especialmente para o projeto, embora agora estejam desbotados, manchados pela umidade, com pedaços faltando onde o reboco caiu. O piso de madeira nobre, mesmo rachado e desgastado, ainda exala um perfume adocicado de verniz antigo, misturado com mofo. Mas tudo isso é apenas cenário. O que falta é a vida. O Quitandinha foi projetado para ser barulhento, caótico, excessivo, para ter gente demais, bebida demais, risadas altas demais, dramas amorosos, brigas de apostadores, croupiers anunciando números vencedores, orquestras tocando até o amanhecer. O silêncio que habita o lugar agora é antinatural. É como se o prédio estivesse segurando a respiração, esperando que alguém grite "ação" e a festa recomece. Mas ninguém vai gritar. A festa acabou em 1946 e o que sobrou foi apenas a ressaca, uma ressaca de 70 anos. Joaquim Rola morreu em 1967, aos 72 anos, de infarto fulminante. Ele nunca se recuperou financeiramente da proibição do jogo. Passou os últimos 17 anos da vida tentando reaver investimentos, processando o governo sem sucesso, brigando com ex-sócios, vendendo propriedades para pagar dívidas. Morreu sem ver o Quitandinha voltar a ser o que foi. E talvez isso seja a maior ironia. O homem que construiu um palácio para o prazer morreu amargo, solitário, esquecido. Ele apostou tudo, literalmente tudo, numa única jogada e perdeu. Não porque errou, mas porque as regras mudaram no meio do jogo. E essa é a lição mais cruel do Quitandinha. No Brasil, você pode fazer tudo certo e ainda assim perder. Pode planejar meticulosamente, investir fortunas, construir algo magnífico, contratar os melhores profissionais, oferecer o melhor serviço. Mas se um político decidir que sua ambição é inconveniente, se uma primeira-dama decidir que seu sucesso é imoral, se o vento político mudar de direção, você será esmagado e ninguém vai se lembrar do que você construiu, vão se lembrar apenas que você perdeu. O Palácio Quitandinha é o maior monumento à instabilidade jurídica do Brasil. É a prova física de que neste país o risco não está no mercado, mas no Estado. Não está na concorrência, mas na canetada.
Você pode construir o segundo maior domo do mundo, importar areia de Copacabana para fazer praia na montanha, receber Walt Disney e Greta Garbo, hospedar reis exilados e presidentes. Mas se um decreto for assinado, tudo vira pó. E o mais trágico é que ninguém aprendeu a lição. O Brasil de 2024 continua mudando regras no meio do jogo. Continua punindo quem ousa demais. Continua preferindo a mediocridade segura à grandeza arriscada. Continuamos sendo um país onde é mais seguro ser pequeno e invisível do que grande e bem-sucedido. E enquanto isso, o Quitandinha permanece ali, na Serra de Petrópolis, como um aviso que ninguém lê. Um transatlântico encalhado na montanha. Um bolo de noiva que ninguém cortou. Um cassino fantasma, onde as fichas ainda ecoam nas paredes, onde os lustres ausentes ainda brilham na memória, onde a música ainda toca para fantasmas que dançam sozinhos, esperando que alguém algum dia tenha coragem de apostar de novo. Mas ninguém aposta, porque todos aprenderam a lição errada. Aprenderam que no Brasil é melhor não sonhar grande, é melhor não construir palácios. É melhor não desafiar a geografia, a moral ou o destino. É melhor ficar pequeno, invisível, seguro. E assim, o Quitandinha permanece, não como monumento ao sucesso, mas como lápide da ambição. Não como inspiração, mas como advertência. A mansão mais escancarada do Brasil. O palácio que o Brasil matou, o sonho que virou pesadelo, o cassino onde a única aposta certa era nunca ter apostado.